Bom dia, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desta quinta-feira, né, dia 2 de julho de 2020, 13ª semana do Tempo Comum. A cor litúrgica será a verde e o santo do dia é São Bernardino Realino. Bem, eu estou gravando momentos antes da manhã, né, do dia 2, tá? Algumas horas antes, então não é bem bom dia, né? Mas de qualquer forma, eu acredito que eu vou estar colocando esse áudio ou já durante a madrugada do dia 1º para o dia 2 ou já diretamente nesta quinta-feira. Eu estou um pouco atrapalhada porque eu acabei de ler a notícia de que nesse dia 1º de julho faleceu o irmão do Papa Bento XVI, o inseparável, né, Sr. George Ratzinger. Se não me engano, acho que o nome do... Nossa, se eu tiver atrapalhada com o nome, me desculpa. É que eu fiquei um pouco chateada porque nós sabemos que algumas semanas, há uns dias atrás, o Papa Emérito Bento XVI fez uma visita na Alemanha para esse irmão doentado. Depois ele voltou, né, para Roma, para a Itália. E, infelizmente, na data do dia 1º de julho, houve o falecimento. Eles eram irmãos inseparáveis, se tornaram padres no mesmo dia, no dia de São Pedro e São Paulo, né? Mas infelizmente o irmão estava debilitado na Alemanha e veio a falecer. Então é com muita tristeza que eu anuncio essa notícia, porque eu sei que o Papa emérito está muito abalado. Sabe aquelas pessoas que você não quer que morra, você é muito ligado. Até eu conheço gente que fala assim: eu quero morrer antes para não ter que sofrer a morte do meu irmão ou do meu cônjuge, né? Não tem assim? Eu acho que entra meio que nessa situação, sabe? Então eu sinto que o Papa Emérito, que vou ser bem franca em falar, eu não era assim tão ligada, tão apoiadora, né, na época que ele foi papa. Eu vou ser bem franca, na época eu estava no paganismo, no ateísmo e nas idolatrias da vida, e realmente eu não conseguia ver nesse papa um papa como era São João Paulo II, porque eu cresci praticamente vendo todo o papado de São João Paulo II. Quando entrou o Papa Bento XVI, foi tudo bem ser conservador, mas ele foi assim um pouco ostensivo, talvez, nos paramentos externos, né? Eu vi uma certa ostentação. E infelizmente até esse período do papado do Papa Emérito Bento XVI foi uma coisa tão estranha que pela primeira vez eu tinha visto promoção de Bíblia da editora Ave Maria num supermercado de grande porte, nível internacional, como Carrefour, por exemplo. Primeira vez que eu tinha visto aquilo, liquidação de Bíblias. E aí, por que eu estou puxando essa memória? Porque assim, o meu desejo de consumo muito antigo era, mesmo eu estando na idolatria e tudo, era ter uma Bíblia da Ave Maria de zíper que tinha aqueles detalhes digitais, sabe? Que dá para pôr o dedinho e tem as indicações dos livros. Pela minha dificuldade de saber a disposição dos livros na Bíblia. Hoje eu ainda tenho, mas já está um pouco melhor, já sei a posição de cada um quase. Não é ainda 100%, né? Estamos ainda nos 50%. Mas já se eu pegar uma Bíblia sem a marcação, né, ao estilo da Ave Maria, agora eu mais ou menos eu sei onde é que tá, senão tem que buscar pelo índice mesmo. E eu lembro que eu comprei três Bíblias, uma eu dei de presente. Uma para o meu pai, para mim, para uma outra pessoa. Comprei nessa liquidação e, para minha surpresa, essas Bíblias da Ave Maria, e eu não sei, na hora me veio isso, né? Por que estavam liquidando aquelas Bíblias no Carrefour? Foi porque tinha uma estampa do Papa Bento XVI, que até nem sei onde é que foi parar aquela estampa. Ela tinha uma fotinha do Papa Bento. E infelizmente naquela época eu tinha lá minhas ressalvas com relação, particularmente falando, não que, sabe, até sumiu aquela estampazinha, mas tinha sim, tinha uma estampa do Papa Bento 16 e eu não gostava, vou ser bem franco em falar, uma coisa minha mesmo, pessoal.
Porque hoje em dia você não vê Bíblia sendo feita promoção dentro de um mercado assim de grande porte, de nome de renome internacional, com a estampa do Papa Francisco, né, gente? Vamos colocar essa situação também. Então eu achei muito estranho aquilo, né? De, pô, ver Bíblia dentro do Carrefour e tal. E eu lembro que estava muito barata, eu comprei. Porque Bíblia católica é cara, ela tem o peso da tradução, ela tem todo um trâmite aí. E eu lembro que vinha com uma fotinho, uma foto do Papa Bento, para ver como o Papa Bento não estava muito popular, né, naquele período do papado. E devido aos problemas de saúde, realmente ele pediu a renúncia em 2013, também nunca vou esquecer. Aquilo, apesar de eu não ser uma pessoa muito ligada à Igreja Católica, de não, vou ser bem franca, de não curtir com a cara do Papa Bento, eu achei aquilo muito extraordinário. Aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, nossa, nunca, em quantos séculos que existe a Cátedra de Pedro e o Papa pedindo renúncia, que estranhíssimo, né? E passado todo esse tempo, né, não que minha conversão seja algo assim tão importante para ser comentada, mas de uns tempos para cá, também ouvindo as homilias de outros padres, principalmente o padre Roger Luiz e tantos outros, que citam muitos escritos do cardeal Ratzinger, Joseph Ratzinger, eu passei a admirar, né, o pensamento do Papa. Fiquei pensando como eu perdi as homilias, o motus próprio, etc. Até de vez em quando eu dou uma olhada lá no Vatican News, Vatican News não, no site do Vaticano em língua portuguesa, o vatican.va, né, que automaticamente já me coloca lá no material do Vaticano em língua portuguesa. E tem lá as homilias e tudo, um baita de um teólogo, uma pessoa extraordinária, sabe? Mas como ele mesmo falou, na parte teórica ele vai bem, mas na parte prática ele vê no Papa Francisco aquilo que ele poderia ter feito na prática. Prática mesmo, prática de caridade, de chegar junto, descer do carro, vai lá abraçar a criancinha, vai abraçar o velhinho e vamos aqui. E de repente, sabe, vai com um ou dois seguranças e partiu o Papa, eu vou celebrar uma missa aqui, ou nem vai com segurança nenhum, né? Teve um caso até meio interessante. Ele atravessou a Praça São Pedro sem ninguém, foi celebrar um casamento de uma brasileira com uma pessoa lá de Roma. E até era um padre brasileiro que ia celebrar, e até o padre olhou na sacristia, viu o Papa assim de branquinho, tudo olhando para ele, dando risada. Oi, Papa, tudo bem? Ah, então eu posso celebrar a missa? Não, o senhor pode celebrar o casamento, não tem problema, né? Foi até interessante. Depois saiu uns vídeos assim do pessoal gravando o Papa voltando dessa cerimônia, né? Atravessando a Praça São Pedro, assim, como se não tivesse acontecido nada. Ou então o Papa Francisco, vou comprar uma armação de óculos, né? Juntou um povo lá na lojinha e assim vai, né? Então essa é a prática, não ter ostentação, pega um carro mais simples, vai junto ali no passageiro do lado do motorista, ele não vai atrás, né? Então são atitudes que às vezes eu acho que as pessoas esquecem um pouco, né? Que o Papa Francisco sempre correu atrás dos pobres, dos marginalizados. Algumas atitudes como colocar lavanderia para os moradores de rua, comer junto com os pobres, fazer o Dia Mundial dos Pobres, assim vai, né? Talvez o que atrapalha um pouco existe aí, logicamente, uma formação ideológica do Papa, que eu também não concordo, que eu sei qual é, você deve saber também, se você é mais da linha conservadora. Mas, por outro lado, a gente não pode tirar, né, também as intenções do Papa. Ele é uma pessoa do tempo dele, né, ele tem uma certa idade, então ele teve uma formação teológica, acadêmica, etc., de leituras. Então, isso formou ele vive nesse tempo de 2020 juntamente conosco, mas não podemos esquecer que ele teve uma formação anterior, ele tem uma certa idade, teve uma formação anterior e ele age assim, ele pensa assim, ele às vezes vai ter embates com o pessoal mais conservador ou de extrema conservadorismo, né? Mas voltando para o Papa Emérito, o senhor Bento XVI, Papa Bento, se você também já teve essa situação incômoda, como eu tive, eu espero que não. Tem gente que é apoiador completo do Papa Emérito, mas não podemos esquecer que ele passa por uma doença degenerativa corpórea, né? Por isso que ele não consegue mais fazer viagens, por exemplo.
tem uma saúde física debilitada. A cabeça vai bem, graças a Deus, isso que é mais importante. Mas se você passou por uma situação como eu, repense, procure as leituras do Papa Emérito. Até eu consegui um livrinho, num saldão, tá aqui. E eu deveria ter lido lá em Pentecostes. É uma coletânea Papa Bento XVI, A Beleza de Ser Cristão, da editora Canção Nova. Estava perdido no bazar lá. Aí comprei. Então tem a homilia dele, é muito interessante. Né? Ele fala aqui, celebração das primeiras vésperas da vigília de Pentecostes, encontro com os movimentos eclesiais e as novas comunidades, que também se refere à comunidade Canção Nova, né? É muito interessante. Ele é muito sucinto, muito simples e ao mesmo tempo muito profundo. E eu gosto muito desse tipo de texto, né? Então, num outro, qualquer momento, dentro da, como ele é um grande devoto mariano, né? Talvez eu coloque no Meditando com Nossa Senhora essa leitura. E eu agradeço muito a existência do cardeal Ratzinger e principalmente do Papa Emérito Bento XVI, porque lá na década de 70, quando teve a aparição de Nossa Senhora no Japão, Nossa Senhora de Akita, que se tornou uma das aparições aprovadas pela Igreja, esse processo todo passou pelo cardeal, até então, o cardeal Ratzinger. Né? É uma aparição de 1974, 6, por aí, na metade da década de 70, para uma freira. A imagem de Nossa Senhora que há nesse convento começou a chorar sangue, então aí o negócio cresceu, né? E uma das últimas mensagens foi no final do ano passado, que Nossa Senhora estava alertando, ela estava pedindo que essa irmã, que ainda está viva, eu achei que já tinha falecido, rezasse, fizesse jejuns de penitência bem grandes, então um negócio bem potente além das orações, porque o planeta, a humanidade, não é o planeta, a humanidade ia padecer gravemente. E alguns lá, nos blogs e tal, tava querendo dizer que tinha alguma coisa a ver com o sino da Amazônia. Não tinha nada a ver com o sino da Amazônia, nós bem sabemos que é o coronavírus, que é bem pior, né? Sabe? Então, várias contribuições do cardeal Ratzinger, depois que eu vim a descobrir, me fazem ver nele realmente um teólogo maravilhoso, um grande pensador da igreja, conservador realmente, braço direito do Papa João Paulo II, e não deu certo, no sentido assim, não deu para terminar o papado, mas por questões físicas, que pena, né? Senão a gente estaria com o Papa Bento. Por outro lado, o papado do Papa Francisco, esse período, é muito interessante pelo, talvez, o suscitamento de novas vocações, ou o reavivamento de novas vocações. Porque muitas pessoas de fora da Igreja Católica viam, e veem, ou viam, pelo menos, no Papa Francisco uma grande esperança dentro da Igreja Católica. Lógico, no sentido de alguns interesses LGBTs, ou de repente de segunda união, e etc, etc. Não podemos esquecer isso, né? Então, num primeiro momento, viam que era um Papa mais aberto à modernidade, mas nós percebemos que não é bem assim, lógico. Tem alguns assuntos que talvez pareça coisa da modernidade, mas também não é bem assim, tá? Enfim, eu trouxe aqui a notícia, né? Vamos orar pela alma do irmão do Papa Emérito. Vamos pedir também, vamos rezar, né? O Papa Francisco pede tanto para que se reze para ele, mas vamos rezar também para o Papa Emérito, Bento XVI. Se você é muito fã, por favor, muito fã, que eu digo assim, gosta muito do trabalho e acha que ele não deveria ter saído lá da Cátedra de Pedro e tal, sabe, aquelas polemicosas. Então, se você é meio das polemicosas, reze muito pelo Papa Emérito, reze bastante, reze pela alma dele, sabe, reze pela saúde dele, que ele produza mais, que ele possa estar aí vivo pra gente, né, às vezes só a presença da pessoa já nos conforta um pouco, não é verdade? Então reze, se você é uma pessoa que admira o trabalho do Papa Bento. Não adianta só falar, eu admiro o Papa Bento XVI. Não! Reze por ele. É a maior caridade que podemos fazer. Papa Francisco é que está certo. Ele sempre pede, rezem por mim. Peça mesmo, né? Papa tem mais é que pedir que reze. Porque aí a gente se estimula para rezar para os padres. Que é o intuito também do Meditando com Nossa Senhora, que é o áudio que eu sempre faço, que eu vou estar colocando nesses 16 dias aí, que eu já falei por que são 16 dias. Depois eu explico no áudio por quê. 16 dias em cima, né, rezando pelo ministério dos padres, algum padre que faleceu, assim vai.
A gente não pode esquecer das pessoas, das almas das pessoas também, tá? Gente, então, para não ficar muito longo esse áudio, né, para não tomar o tempo de vocês, então esse era o assunto que o pitacão do dia, que na verdade é uma notícia triste. Só quem perdeu família sabe o que que é, né? Ainda mais, por isso que eu falo, eles eram muito ligados, se tornaram padres no mesmo dia, no dia 29 de junho, né? Completaram aí os anos de sacerdócio. Até eu tenho uma foto, né, deles, dois juntinhos lá, bem bonitinho. Então reze por ele, reze pela alma do irmão, do padre lá, alemão, irmão dele, e vamos seguir aqui em oração, né? Como comunidade católica, como irmãos na fé, e nós católicos sempre rezamos pelos falecidos, porque nós acreditamos que as almas ou estão no purgatório ou estão no céu, na glória de Deus as almas estão vivas, né? As almas estão vivas. Olha, gente, uma certeza nós temos, a morte. A outra certeza é a vida eterna, com uma diferença. Alguns alcançarão a vida eterna com o Todo-Poderoso e outros vão ter a vida eterna direto no inferno. Essa é a única certeza. Seja para evangélico, para católico, não importa, tá? Seja quem estiver me ouvindo. Se você evangélico está se irritando com o que eu falo para rezar sempre pelos falecidos, porque para nós faleceram aqui na matéria, né? Mas você precisa começar a se condicionar pela oração do creio. Acreditamos na ressurreição dos mortos, então não pare na morte física. E o que eu encontro de gente dentro da Igreja Católica que para na morte física, gente, e eu tenho que ficar catequizando, dizendo: olha, gente, como é que é lá na oração do creio? No final, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né? Vai para fala. Creio na ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos. Então, se você é evangélico, você também deve acreditar na ressurreição dos mortos. A única coisa que, desculpa, eu não concordo com os evangélicos é esse papo dizendo que os mortos estão dormindo. Ninguém está dormindo, está todo mundo espiando, fazendo expiação. Porque se você não foi capaz de fazer expiação aqui na terra, entregando a sua dor e só pedindo cura, dinheiro, Senhor cura aqui, cura onde dói, meu filho, não vai sobrar dor para entregar para Deus, né? Penitência tem a ver com isso também, entregar as dores e as lágrimas, tá, gente? Então, se você é católico, tá com os pensamentos evangélicos, porque o meu puxão de orelha é sempre o pessoal católico que frequenta a igreja católica, recebe o Senhor Jesus, ou agora não recebe, mas deve estar fazendo comunhão espiritual, e tem pensamentos de outra linha teológica, isso não tá certo. Você seja firme, seja fiel à tradição teológica e tradição da igreja católica. Porque senão, meu filho, é bom você se autodefinir aí, tá? E como eu falei, muito católico que eu conheço, que frequenta a missa, que defende padre, que defende isso, que defende aquilo, na hora que morre uma pessoa querida, uma pessoa que viu nascer, uma pessoa que você cresceu vendo lá, adulto, morreu, chora, desaba, fala que pede para rezar e eu tenho que lembrar, escute, nós acreditamos na ressurreição dos mortos, para isso a gente precisa rezar muito por essa alma. Rezar muito pelos esses pais, ou rezar por esses filhos que perderam esse ente querido, né? A coisa não para ali. Dói, mas a gente não pode parar na dor, porque essa realidade de dor emocional, psicológica, de ruptura, não pode nos fazer perder a fé na ressurreição, que é a grande promessa que Cristo nos deixou com a Páscoa também. É duro, né? Eu nem sou... Olha, eu vou ser bem franca, eu sou essa pobre miserável falando coisa errada. Eu fico tão feliz quando eu vejo alguma coisa do Padre Leonardo, do Padre Paulo Ricardo, do Padre Manzotti, de sei lá de qual padre, às vezes da Canção Nova, que coloca alguma coisa na homilia que é alguma coisa errada que eu falei. Ai, que bom que alguém veio me consertar, porque eu não sou especializada nisso. E as pessoas que são, assim, tem gerações de pessoas dentro da Igreja Católica e ficam presas na realidade do caixão. E quando vê, já morreu junto, já se enterrou junto com o morto lá. Gente, então por que a gente reza o creio? Se é para acreditar, acredita 100%, ou pelo menos nos 95%. Né? É isso que me irrita. Então, eu acredito que o padre lá, Ratzinger, o irmão do Papa Emérito, Bento XVI, faleceu na vida, aqui, na parte material da vida, material, 3D, né? E tá lá
nos braços, na glória do Senhor Jesus. Mas a gente não pode parar também, não, tá na glória de Deus e deixa quieto. Não, reze. Se é permitido dentro da missa colocar os fiéis defuntos, e temos um dia específico, dia 2 de novembro, nós devemos colocar esses fiéis defuntos em oração, pelo menos uma vez por ano. Mesmo em pandemia também, sem missa, tá? Então, pronto, falei, dei meu pitaco. Pronto. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura está em Amós 7, versículos 10 a 17. Naqueles dias, Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós, conspira contra ti dentro da própria casa de Israel. O país não consegue evitar que se espalhem todas as suas palavras. Ele anda dizendo: Jeroboão morrerá pela espada e Israel será deportado de sua pátria como escravo. Dias depois, Amazias a Amós: Vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Amós respondeu a Amazias, dizendo: Eu não sou profeta, nem sou filho de profeta. Eu sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangi o rebanho, o Senhor me disse: Vai profetizar para Israel, meu povo. E agora ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizes contra Israel e não insinues palavras contra a casa de Isaque. Pois bem, isso diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e filhas morrerão pela espada, tuas terras serão tomadas e loteadas. Tu mesmo morrerás em terra poluída, e Israel será levado em cativeiro para longe de seu país. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 18 com o refrão: Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. O julgamento do Senhor são corretos e justos igualmente. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. O Evangelho de hoje, Mateus 9, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: Este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então o paralítico: Levanta-te, pega a tua cama, vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado poder aos homens. Palavra da salvação. Muito bem, aqui termina a liturgia da palavra. E interessante que há uns áudios atrás eu comentei essa história, que agora eu lembrei que é a do profeta Amós. Eu não sou profeta, eu sou um criador de rebanho, um pastor de rebanho e plantador de sicômoros. O sicômoros ficou na minha cabeça. Tâmaras, né? Acho que é tâmaras. Só que o que acontece na primeira leitura? Vem uma pessoa de má índole, péssimo coração, muito menos é profeta de alguma coisa, e ele fala: vai embora você não pode profetizar aqui, porque você está interferindo nos poderes do rei, nos meus poderes também. Aí Amós fala: não sou profeta, não sou filho de profeta, não sou sacerdote de nada, mas Deus me deu uma incumbência. Por quê? Porque Amós provavelmente rezava e o Senhor falava com ele. Tanto é que ele começou a profetizar. Por quê? Porque não havia profetas com o coração bom, coração puro, justo e corajoso. Não, corajoso, coragem dá a Deus, a quem quiser, mas a coragem, né? Mas corações dispostos a defender a honra do Todo-Poderoso e a ser profetas e até mártires em nome do Todo-Poderoso. E o que Amós fala? Dá uma profecia de maldição para Amazias, né?
Então, cuidado também. Veja bem, às vezes eu falo mal de algumas pessoas aqui do YouTube que eu vejo, no sentido assim, olha pessoas, cuidado com algumas pessoas que dizem que pertencem à Igreja Católica, mas eu não sei qual que é a delas. Isso eu falo. Mas no geral eu peço que a misericórdia de Deus recaia sobre elas, porque fazem um trabalho belíssimo, mas devido a essa influência pode ser que levem e desatinem o caminho de muita gente. Então isso me deixa revoltada. Agora, a ponto de eu falar abertamente, não, fulano não presta. Só teve um que eu falei, ó, tome cuidado porque a Polícia Federal tá em cima do cara. Né? E depois eu fui descobrir, ele é recém-convertido. Então eu preciso tomar cuidado, mas eu não falei que a pessoa deva ser considerado um falso profeta ou sai daqui, não. Que ele se converta, porque se já está no caminho, que se converta, porque todo aquele que leva esse lado de pregação, de ser influenciador digital católico, tem, que nem eu tenho minhas responsabilidades aqui, eu sei que eu falo mal, falo mesmo, eu falo porque eu fico irritada com algumas coisas e alguns perfis que eu vejo. O que eu faço? Não indico mais, nem finjo que a pessoa não existe, até para não dar ibope. Não quero irritar o povo que segue essa pessoa e eu não quero haters aqui no meu canal, entendeu? Porque esse pessoal, quando dá pra ser fanático, é que nem esses fã-clube de povo sertanejo, que eu já passei com isso. É a mesma coisa, age do mesmo jeito. Parece que eu tô ferindo a própria mãe, sabe? Então, vocês que se liguem aí na hora de defender esse povo. Se você é amigo deles, alguma coisa, problema seu. Reavalie suas amizades, porque eu não sei se essa amizade vai te levar para Deus. Tá? Até isso tem que avaliar. Essa amizade me leva para Deus ou me tira de Deus? Me tira de Jesus, entendeu? Nem falo Deus, porque tem gente que fala em nome de Deus e eu não sei que Deus que eles... Não sei que Deus que eles seguem, sabe? Porque nunca ouvi falar na boca dessas pessoas o nome de Jesus. Tá? Com relação ao presidente Bolsonaro, reze muito, né? Coloque mesmo em oração. Eu tenho rezado bastante, porque, olha, o que ele andou fazendo, o que não deixa de fazer é lamentável, mas fazer o quê? É presidente, né? Tem que aguentar aí. E se não acontece o impeachment, não vai acontecer nunca, porque ele ainda atinge os interesses de alguém, ele favorece os interesses de alguém, por isso que não vai ter impeachment, tá? No caso da Dilma foi invertido, né? Ela feriu os interesses de alguém, por isso é um ponto, assim, um objeto a ser eliminado da cadeirinha da presidência. É assim que funciona na política brasileira, gente. Vá se acostumando. Então, para essas coisas, só oração, tá? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Cuidado quando você for falar diretamente com uma pessoa que você acha que não é digna de Deus. No áudio de ontem, eu falei alguma coisa a respeito de pedintes. Eu não sou perfeita, gente. Tem hora que eu olho assim, me dá um medo, eu não dou. Eu fujo mesmo, saio correndo, porque eu não sei se a pessoa tá drogada, se tá com arma, se tá com faca, né? Mas depois eu fico pensando na pessoa e aí eu me obrigo a pelo menos rezar um pouco por essa alma, para que se converta, né? Para que saia das drogas, que volte para casa, se reconcilie com a família, porque não é justo também ficar aí na rua. Certo? Agora, você humilhar o pequenino, isso aí é grave. Você está atraindo maldição para si mesmo. Você quer fazer uma experiência de maldição? Maltrata um pequenino de Deus, mesmo sendo bandido, mesmo ele apontando a arma para você. Maltrata o cara para você ver. Deseja a morte dele para você ver. O que não acontece com a tua vida? Aliás, não é com a tua vida, com a vida da tua família inteira, que é o que aconteceu com Amazias. Por que Deus está pedindo a conversão dos corações? Porque nós somos ruins, nós temos maldade. Eu me coloco nisso. Nós temos maldade. Presta atenção nas maldades que você faz no dia a dia em pensamentos, palavras e ações. E omissões. É difícil. A gente não quer dar o braço a torcer. Eu não quero dar o braço a torcer, mas eu preciso dar o braço a torcer, porque depois não é só o braço que Deus vai torcer. Vai ser minha alma inteira torcida no inferno, morando com o capeta. Você quer isso para você e para tua família? Você quer desgracença para tua família? Faz porcaria. Eu ia falar um palavrão. Faz porcaria para você ver aos olhos de Deus. E não é uma porcariazinha. O que Amazias foi falar? Foi dar uma de enrustido, de duas caras, de perverso. Isso é uma perversidade para Deus. Pela própria vontade, não, cara, vai embora, você está incomodando, vai profetizar em outro lugar, aqui não é teu lugar não. Aí o que o Amós fala?
corajoso, né, sob a coragem do Espírito Santo, eu não quis ser profeta. É Deus que me deu esse cargo. E eu te dou uma profecia. Tua casa vai ruir e você vai lamber cocô de animal. A família inteira. Então isso ainda permanece muito atual. Você quer ouvir profecias? Cuidado com alguns profetas atuais que falam do fim do coronavírus ou coisa. Até eu não tenho ouvido pregações, ó, para você ter uma ideia. Eu parei de ouvir alguns pregadores porque assim, eu lembro de algum eu lembro o que eles falaram em nome de Deus, tá? E não aconteceu. Piorou ainda a situação. Então tem um, eu não vou citar nomes, mas tem uma pessoa que assim, para eu não criar uma animosidade eu com ele sem ele saber, eu prefiro nem ouvir o que ele tem para falar. Eu parei de ouvir pregações, eu só ouço homilias e ainda assim parei um pouco também. O que acontece? Essa profecia, ela é muito atual, porque ela reflete atitudes nossas. Então, infelizmente, eu estou colocando fardos em você e fardos em mim. O que nós estamos fazendo? Que estamos amaldiçoando o nosso próximo, muito próximo, e estamos mandando ele catar coquinho. O fato de mandar catar coquinho pode ser um problema sério, porque às vezes aquela pessoa que você está mandando catar coquinho, ele está fazendo um ministério de evangelização sem você saber. E sem você aceitar também. Às vezes o fato do mendigo ser mendigo é um ministério dele, para a gente ter a capacidade de ver com os olhos de Deus e ter a misericórdia que Deus teria. E nós não somos, a gente aí sim é criatura do capeta. Não vou dar nada para esse pessoa. Nem oração, nem consideração. Eu não vou mentir, gente. Eu já contei. Ontem, esses dias próximos aí, eu vi um rapaz, ele ia pedir dinheiro pra gente, eu não tava sozinha, e mesmo que eu estivesse sozinha, acho que eu tinha saído correndo. Porque eu não sei se ele tá com arma, né? É um jovem, assim, robusto. Eu simplesmente enfiei todo mundo no carro e fui embora. Depois eu fiquei pensando, putz, acho que eu fiz bobagem, né? Devia ter dado uma moedinha, sei lá. E agora eu tô rezando pra ele. Acho que vai ser um mês inteiro rezando em cima dessa alma. Para que pelo menos, então, alguém seja a mão prática de Jesus. Que alguém vá lá e dê alguma coisa, um conforto, alguma coisa. Então, claro, tudo depende também da atitude dele. Então, ele também precisa se converter. Então, eu vou rezar pela conversão dele, para ele não ter uma arma, que ele não assuste as pessoas. Porque ele veio de uma forma um pouco assustadora, né? Então, pelo desespero. E, infelizmente, tomei pela prudência humana. Tô com remorso. Pronto, falei. Né? Isso acontece? Lógico, agora você dá um dinheiro e cospe em cima do cara, ou então você não dá e cospe dizendo vai trabalhar, meu filho, olha a época do coronavírus. Não tem trabalho. Para de ser besta. Né? E ainda esse pessoal que xinga é aquele que menos dá também dentro da pastoral social, né? Não tem consideração nem com o familiar. Imagina com o estranho. Então vamos rezar também por esse povo que xinga os pequeninos, que atraem maldições familiares para eles. Né? Vamos rezar. Mas vamos ter uma mudança de atitude. Não é fácil, né? Às vezes na hora assim... Aí quando vi, perdi a grande oportunidade de fazer uma caridade, né? E agora? Aí lá vamos nós bater papo com Jesus. O que eu posso estar fazendo, Senhor Jesus? Me desculpa, me perdoe, mas assim... Perdoa ele também, né? Que ele chegou de uma forma tão assustadora, ou sei lá, eu tô muito sensível. Então, assuma uma posição de oração para essa alma, uma pessoa que você não conhece, se é o que você tem para oferecer. Faz movimento os anjos, né? Movimento o anjo da guarda dele, o seu anjo da guarda, e partiu, né? É o que eu falo. Bom, enfim, gente, se você quiser acreditar, você acredita, mas eu tô aqui pondo né, desopilando meu fígado com relação a isso. Então, se você é uma pessoa que tem essa mania, é lógico que eu acho que eu não tô falando para alguém que faça isso, eu acho que eu tô falando com gente ponderada. Quem está me ouvindo. Mas se você conhece, reze por essa pessoa, porque eu conheço muitas pessoas que xingam os outros. Meu pai era assim, gente. Ele não xingava, mas ele falava, vai trabalhar. Ai, gente, dá vontade de... Ai, não faz isso, né? Faça isso. A pessoa está na rua por algum motivo que nós não sabemos. Tem gente que não tem empatia, sabe? Não tem visão do próximo. Eu não sei, gente, eu não sei se eu vejo, acho que é por isso que o pessoal fala que eu tenho medo de doentia. É que eu vejo umas coisas, ou pelo menos eu finjo que vejo, ou sei lá, eu percebo alguma coisa, que às vezes pode não ser a realidade, mas às vezes eu me compadeço com a pessoa, que nem o Papa Emérito Bento XVI, tadinho, deve estar lá sofrendo com a morte do irmão, e tem gente que não tá nem aí, ai, porque o Papa Emérito, por que pediu renúncia? Reza aí pra ele, reza pro irmão que faleceu, então...
pessoal que gosta do Papa Bento XVI, tá todo mundo convocado para rezar aí, para ele e para a família dele. Ah, fica aí falando abobrinha nas redes sociais, né? Faz alguma coisa aí de caridade prática. Oração também é uma prática. Isso que eu já ouvi gente falar assim pra mim, que adianta rezar tanto? Pois é, agora a gente tá em casa, o que nós faz? Rezar. Aí eu tô pensando nessa pessoa, inclusive, se ele tá rezando. Se tá de joelho rezando. É de joelho, viu? Adoração também é de joelho, tá bom? Mesmo com dor, mesmo com trombose, mesmo com dor nas pernas, com sei lá o que você tem aí, nas coisas aí, as perebadas da vida. Faz favor, tá? Viu? Às vezes me dá vontade de falar assim, eu te disse, eu te disse, eu te disse. Dá vontade, sabe? De ser aqueles papagaios, sabe? Tinha um desenho de uns carrinhos vermelhos. Tinha um carrinho, o herói da história era um carrinho que só fazia bip, bip. E ele tinha uma namoradinha, bem bonitinha, que era um carrinho conversível, com um cílio grande. E tinha uns caras do mal. E aí tinha uma motonetazinha que falava, eu te disse, eu te disse, eu te disse. Desenho de uns 30 anos atrás, gente. Ui, credo. É, mas às vezes dá vontade. E agora? Te vira, meu. Te vira, meu filho. Agora é rezar, né? E aí, filha? Agora é rezar. Gente, desejo a todos uma ótima quinta-feira. Paz e bem.